Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ouvir um testemunho muito especial, tem muitos milagres, tem a mão de Deus agindo, né? Sobre a vida da Cíntia. Ela já vai entrar, assim que ela entrar, a gente já vai iniciar a nossa live com o testemunho dela. Enquanto isso, eu já vou pedir um favor para vocês. Tem uma nova regra do Instagram que só quem tem 1.000 seguidores ou mais vai poder fazer live ao vivo. Logo, logo vai começar a vigorar essa mudança. Então eu peço a ajuda de vocês, tá bom? Compartilhe, divulgue, se inscrevam. Ó, a Cíntia já está online aqui, ela já vai pedir para participar, eu vou autorizar, a gente já começa com um testemunho dela. Aqui, só um minutinho, pessoal. Então já boa noite, né, para quem está aí. Boa noite, Cíntia, Tudo bem-vinda. bem? Tudo jóia? Joia, graças a Deus. Eu estava já meio que te apresentando aqui, fazendo uma Ah, pré-apresentação, e eu estava até falando com o pessoal que agora tem uma nova regra no Instagram, que só quem tem 1.000 seguidores ou mais vai poder fazer live ao vivo. Vai fazer, daqui a pouco tem essa mudança. Então, pessoal, compartilha. Primeiro que vai ser uma benção, né? O testemunho da Cíntia vai nos edificar. Deus fala através do testemunho daquelas pessoas que Deus age na vida delas. E a Cíntia vai ter um testemunho muito bacana para a gente. Tenho certeza que muita gente vai se identificar. Então, melhor do que eu apresentá-la é deixar você se apresentar para o pessoal. então, meu nome já disse, eu tenho 34 anos, sou enfermeira, e principalmente enfermeira domiciliar, casada com a Alisson, mãe de um menino maravilhoso que é o Gilbertinho, que tem 3 anos, e católica, apostólica, romana e praticante. Graças a Participo um Deus. pouquinho. Gosto muito de participar, gosto muito de participar de encontros, de trabalhar assim. Eu acho que é onde eu me sinto mais útil hoje em dia, né? A gente gosta muito de participar. Amém. Uma coisa que eu gosto de perguntar para quem dá o testemunho é como é que foi a infância relativa à fé, né? Porque tem famílias que têm essa vivência, a prática da fé, vai na missa, os pais são cristãos, reza, etc. Já tem famílias que, infelizmente, hoje em dia não tem muita prática religiosa em família. Então, na sua família, como é que foi a sua infância, sua família relativa à fé? Como é que é a questão da vivência da fé na sua infância? Como é que foi? Então, assim, a minha família, quando eu era bem pequenininha, eu não lembro muito, mas quando eu tinha ali uns 5 anos, meus pais fizeram um cursilho. E aí, a partir dali, eles começaram a participar muito. Então, assim, toda segunda-feira, eu brinco que eu fui criada ali no centro pastoral, porque toda segunda-feira eles iam na reunião e era um lugar que eu sempre ia, eu adorava estar lá junto. Então, a gente acabava que a gente formava uma turminha lá de fora e a gente meio que ficava todo mundo junto. E era todo mundo muito participante da igreja e tudo mais. Então, acaba que a gente começou a participar mais depois disso, né? Na minha família, eu tive várias histórias assim com a minha irmã e tudo mais, de testemunho. Minha irmã ficou muito doente, quase morreu um monte de vezes. E eu lembro assim muito forte do pessoal do cursilho rezando por ela, em adoração ao Santíssimo, fazendo esse tipo de oração. Meus pais sempre tiveram muita fé, sempre ensinou a gente a ter. Minha avó era uma pessoa assim que. Minha avó viveu com a gente 10 anos, ela era camada 10 anos dentro da minha casa. E quem conheceu ela sabe que ninguém entrava dentro da minha casa sem rezar uma Ave Maria, ela não deixava. Então, assim, minha avó me ensinou muito, muito, muito sobre fé. Então, eu cresci num lar que Deus sempre existiu. Eu não lembro da minha vida sem conhecer Deus, entendeu? A minha vida sempre foi assim. Eu, eu brinco muito que eu sempre fui muito aparecida, sempre fui muito expansiva, né? E um dia eu cheguei para o padre Israel, na época da adoração, ele chamava a gente de jacarezinho, e eu falei que eu queria fazer a primeira Eucaristia. E ele falou que eu não podia, porque eu tinha 6 anos. Eu catei minha Bíblia, levei na mão dele e falei, então me mostra aqui na Bíblia, onde que tá que eu não posso fazer a primeira Eucaristia? E aí ele falou, não tem. E aí foi quando eu fiz a primeira Eucaristia, eu fiz assim, eu tinha 6 para 7 anos, eu fiz a primeira Eucaristia. Então, assim, eu sempre fui muito para frente nesse aspecto. Fiz encontro muito novo, então eu fiz o Caminho Novo com 14 anos, fiz o Estrada com 14 também. Nossa, já tem 20 anos isso. Então, assim, eu posso falar que eu sempre tive muito perto. Tirando as partezinhas da minha vida que eu fiquei longe, eu sempre tive uma vida perto. Não, eu gostei dessa aí, hein? Chegar no padre e falar assim, ó, aonde tá que eu não posso fazer? Ele Aí fala, ele falou, não tá.
E ele autorizou, olha, você Autorizou. conseguiu. Mas depois dessa ele falou assim, essa aqui quer mais Jesus que muitos que estão fazendo, né? Não, ele me conhecia, ele era amigo da família, assim, então ele já meio que me conhecia, sabe? Aí ele falou, Cíntia, não tem, vai fazer sua primeira Eucaristia, porque eu não vou conseguir te segurar. Então, Coisa boa. É um privilégio, né? É uma família. Porque eu falo que é a questão do exemplo. Por isso que eu trago testemunho. Eu acho testemunho muito bacana. Porque você pode ensinar sobre Jesus. Eu sou catequista. Eu sei os jovens que vêm de família cristã pelo comportamento assim dele nos primeiros dias. Porque o jovem que vem de uma família já de vivência de fé, ele se sente confortável, é o ambiente dele, a igreja, né? Ele sente, ele reza, ele sabe acompanhar as orações, ele já fala da fé, já conhece alguma coisa, talvez tem que se aprofundar e tudo. Já claro, aquele que está ali meio de obrigado, sabe? Jogar ele ali. Fazer, ó, vai lá fazer catequese. Ele se sente tão perdido, tadinho, nos primeiros dias, é um ele mundo não novo, né? sabe Porque nada. querendo ou não, ele não conhece, né? O testemunho dos pais é muito forte. Que bênção que você teve esse testemunho dentro de casa, né? E, veja bem, então, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o seu testemunho, essa vivência na fé é a base, ela fica no nosso coração. Deus fala para instruir a criança desde cedo que ela vai caminhar nos caminhos do Senhor. Só que quando chega uma certa idade, comigo pelo menos foi assim, né? Eu fui meio, não rebelde de fazer bagunça, mas de ideologias. Eu segui muitas ideologias. Pode fazer Chega uma, bagunça. bagunça. Chega uma certa idade, a gente quer caminhar com as próprias pernas e quer ter uma história diferente dos pais, né? E a sua vivência de fé, como é que foi na adolescência? Você continuou piedosa, caminhando na igreja, ou você teve outros eventos, outro caminhar aí na vida? E assim, eu acho que como qualquer jovem, eu ia muito com a turma, né? É aquele velho ditado, diga com quem andas que eu te direi quem és. Então, assim, eu gostava muito de participar de encontro, mas eu acho que eu não ia pelos motivos certos. Eu gostava muito de participar do encontro por conta da bagunça, por conta do obo-obo, por conta da turma, das brincadeiras, das pessoas que a gente conhece e tudo mais. Então, eu acho que no começo, não que eu não tinha fé, eu sempre acreditei, mas eu acho que eu ia mais pelo evento do que por Deus, sabe? Hoje eu consigo discernir isso. Hoje eu sei que os encontros que eu quero trabalhar para Deus, para Cristo. Mas por um tempo eu acho que eu queria trabalhar mais para estar lá com a turma, porque todo mundo ia e aquele oba-oba. Então, assim, eu acho que nessa fase eu me afastei um pouco. Eu estava muito próxima de Deus em encontros, trabalhando, mas eu acho que foi a época que eu estava mais afastada, porque eu estava pelos motivos errados, sabe? Hum. Eu acho que foi a fase que eu mais me dei uma distanciada. Porque assim, hoje eu sinto, o que eu sinto falta hoje? De entender mais, conhecer, estudar. Porque é muito fácil ser católico. Hoje eu acho que católico é a religião mais fácil. A gente brinca do católico de BGE, né? Que qualquer um que não tem religião é católico, porque era a religião que todo mundo conhecia quando era criança, né, e tudo mais. Mas eu acho que por um tempo eu fui muito católico de BGE, assim, sabe? Eu sou católica, mas aí se você fosse fazer qualquer pergunta sobre catolicismo, eu ia negar, porque eu não ia saber te responder, entendeu? É, Principalmente. é interessante. Muitas vezes a gente fala que é católico por costume, né? Eu tenho que falar alguma coisa por IBGE. Meus pais eram católicos, me batizaram nominalmente católico, então eu digo que sou católico. E às vezes a gente tem essa impressão, quem olha de fora, depois que eu comecei a viver na igreja, eu mudei totalmente a minha visão sobre a fé católica. Eu achava que era mais, era fácil, entre aspas, né? Aí eu fui ver a profundidade da doutrina, da vida dos santos. Aquilo que a igreja te pede é muito profundo. Assim, quando eu falo igreja, é a palavra de Deus, a igreja é portadora, transmissora da palavra de Deus, mas o que Jesus nos pede é muito profundo, é muito radical. E é É. radical no bom sentido. Deus não te divide, ele quer 100%, né? Você teve esse choque, assim, de qual que é o momento que você caminhou ali meio católica de BGE,
Aí, de repente, aconteceu talvez algum evento, Deus se manifestou, Deus tocou seu coração, e você percebeu que tinha que ser mais do que uma católica de IBGE. Aconteceu alguma coisa? Não, na verdade aconteceu o oposto. De católica para IBGE eu fui para quase nada. Então, assim, eu brinco muito que na igreja eu conheci meus melhores amigos, mas eu também conheci as pessoas que mais me fizeram mal na minha vida, foi dentro da igreja. Então, por isso que eu acho que é sempre bom a gente frisar que a gente não pode estar dentro da igreja por conta das pessoas, porque senão a gente não vai durar. A gente tem que estar na igreja para Deus mesmo, porque eu acho que qualquer pessoa vai te magoar, qualquer pessoa pode te desanimar, e se você estiver lá só por conta disso, provavelmente não vai vingar, né? Então, durante um tempo, assim, logo que eu fiz esses encontros, eu virei catequista, na época, na Santa Terezinha, eu atuava e tudo mais, e aí começou a parte de relacionamento, e como eu estava sempre muito dentro da igreja, eu me relacionava muito com pessoas de dentro da igreja. E aí eu tive uma desilusão, uma briga de namoro, um namoro assim que foi mais traumático, e aí eu quis ir para o oposto. Eu queria sair de perto de tudo que me lembrasse aquilo. E aí eu acho que foi a época que eu dei uma afastada, sabe? Foi a época que eu achava que para eu me reerguer, eu tinha que me afastar da igreja. E eu pensava assim, não, eu não vou na missa, mas eu não estou me afastando de Deus. Só que uma coisa leva a outra. Quando você não pratica, você vai deixando de lado, para de ser prioridade, para de ser importante. E aí eu fui justamente para isso. Eu comecei a beber muito cedo, né? É, muito nova em casa, churrasco, essas coisas. Minha família sempre foi uma família muito grande. Só que depois que eu fiz a cirurgia bariátrica, o alcoolismo se tornou uma presença na minha vida. Então eu comecei a beber consideravelmente muito mais. Beber diariamente, beber de manhã, de tarde, à noite, mesmo dias de trabalho. A bebida a ponto de me afastar de amigos, me afastar de família. E nessa época eu me afastei de Deus também. Então, assim, não foi tanto na adolescência, foi um pouco mais tardio, foi ali dos 25, 26 para frente. É, hoje faz 6 anos que eu não bebo, mas nos últimos 3 anos ali antes foi a época que eu fiquei bem mais afastada, sabe? Foi uma época que eu achava que para eu me reerguer eu tinha que afastar daquilo. E aí eu me afastei de tudo. E aí eu cheguei num ponto de desespero tão grande que eu duvidei. Porque eu achava, falava assim na minha cabeça, né? Que se o Deus que eu acreditava a vida inteira, que eu trabalhava, que eu pregava tanto, né? Existisse, ele não teria deixado eu chegar naquele ponto. Então ali foi a hora que eu duvidei de Deus, sabe? Uhum. E ali a busca da bebida, você sabe atribuir assim, quais sentimentos te levavam a beber? Era carência, era tristeza? Em que sentido? Porque Eu eu acho que eu fui. bebia muito para literalmente anestesiar, sabe? Para esquecer. Porque normalmente quem bebe para festa, churrasco, bebe para se soltar, se divertir. Eu nunca precisei disso. Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito alegre, muito brincalhona, sempre conversei com todo mundo, brinquei com todo mundo. Então, eu acredito que eu comecei a beber para esquecer, para dormir. Eu bebia até o ponto que eu dormia. Aí no outro dia eu acordava com aquela ressaca, tanto corpórea quanto moral, e aí eu queria beber de novo para esquecer de novo, e ali virou um ciclo viciante que não acabava nunca mais, entendeu? E em parte foi por causa desses relacionamentos que não foram tão Eu acho assim, saudáveis, sabe? esse relacionamento me afastou, mas teve uma depressão, né? Eu tive uma depressão e que eu não sabia, não tratava na minha cabeça, era uma coisa que era. Quem falava que estava com depressão antigamente para mim, eu falava, gente, vai lavar uma pia de louça que você vai melhorar, sabe? Eu era bem daquelas céticas. Então eu não aceitava que eu estava doente. Então, em vez de tratar, eu bebia, né? Porque era o tratamento mais rápido que tinha ali na época. E como eu não tinha uma tartaruga para dar água, eu gastava meu dinheiro e me tornava cada vez mais afastada. E foi nessa época, porque eu acho assim, todo mundo teve uma fase da vida que pensou, vou para outro lugar, vou começar minha vida do zero, num lugar que eu não conheço ninguém, vai ser tudo diferente e tudo mais. E eu fiz isso. Eu fui para a Austrália, que foi o lugar mais longe que eu achei do Brasil, que era 15 mil quilômetros de distância. E eu fui achando que, por eu estar num lugar diferente, tudo ia ser diferente. Mal sabia eu que se eu não mudasse, nada mudaria. Então eu estava tão longe e continuava a mesma coisa. A tristeza continuava, a bebida continuava. Eu, na época, eu fumava muito, cheguei a fumar 3 maços por dia. Então, assim,
chegou uma fase que nem eu estando longe de tudo ou longe de todos, aquilo ali não mudava, porque estava dentro de mim. Então, enquanto eu não mudasse, nada mudaria, né? E a decepção de vir embora de novo, eu acho que foi um baque, foi um impulso. Porque eu vir embora, eu vestir a carapuça do não deu certo, vou ter que voltar para a cidade que eu falei que eu nunca mais voltaria, ver pessoas que eu falei que eu nunca mais veria, amigos que eu despedi, dizendo, talvez eu nunca mais te veja, e voltar 8 meses depois com os meus paninhos e falar, cheguei porque não deu certo, me deixou numa posição muito de triste, assim, sabe? Como é que eu posso falar? Frustrada. Eu acho que foi isso, a frustrada, né? E logo que eu Hum. cheguei da Austrália, que eu voltei em setembro, em novembro minha avó faleceu. Então eu acho que ali foi uma junção de coisas que foi me afundando, né? E ali foi o ápice, eu acho que foi a pior fase, assim, a Eu avó. sei que quando a gente está nessa fase, às vezes a gente não percebe, mas olhando para trás a gente consegue enxergar. Você viu a mão de Deus cuidando nesse processo, mesmo nesse processo que você estava afastada, estava com depressão? Você teve alguma percepção hoje olhando para trás de que Deus mesmo assim estava ali cuidando? Ou foi uma coisa que você não percebeu a presença de Deus naquele período na sua vida? Assim, eu acredito que eu não pensava muito nisso, na verdade, sabe? É igual você falou, hoje eu olhando para trás eu vejo que sim, Deus teve o tempo inteiro. Ele era para eu ter ficado muito pior. Eu convivi com pessoas que usavam drogas muito mais pesadas do que a bebida na época, do meu lado. E eu acredito que se naquela fase eu tivesse feito isso, provavelmente hoje eu já não estaria aqui para contar esse testemunho. Porque eu era muito intensa, então tudo que eu fazia muito. Então, se eu bebia muito, fumava muito. Eu acredito que se eu tivesse mexido com isso, eu teria afundado de verdade. Então, assim, eu vejo que nos mínimos detalhes, Deus sempre me tirava desses caminhos, sabe? E por incrível que pareça, várias pessoas apareceu, os amigos, né, de bar, amigos de bebida, amigos, mas eles nunca ficavam muito tempo. Eram pessoas que eram muito aleatórias, eles passavam, sabe? Eu não, as amizades que eu posso falar que hoje ainda são minhas amigas, os meus amigos, né? As amizades que eu ainda tenho, eu tinha naquela época. Eu afastava as pessoas, eu saía de perto, mas elas estavam lá rezando por mim, me cobrando, brigando, enfiando dentro da minha cara, você vai melhorar, mas no fundo eu vejo que um pouco disso era a mão de Deus também. Ele colocou pessoas no meu caminho que me sustentou na volta, sabe? Pessoas que às vezes eu maltratei, pessoas que às vezes eu briguei, pessoas que às vezes eu questionei, mas que hoje eu olho e falo, Deus sabe exatamente as pessoas que ele põe no caminho da gente, né? É interessante, eu ia até perguntar, você até antecipou. Eu ia falar, e os amigos da igreja? Mas que bom que eles continuaram intercedendo, se comunicando, né? Pra gente não sentir que tá solto, né? Sem ninguém por nós. Deus age muito através de pessoas, eu creio muito nisso. Na minha vida eu Com também percebo certeza. muito isso. Eu tenho muita É, certeza disso. e nesse processo, então, eles iam se comunicando e tudo. Você ainda ia na missa, de vez em quando, ou Muito raro. você queria se afastar mesmo e não queria saber disso? Eu não ia muito, não. Eu ia assim, às vezes eu literalmente ia casamento, batizado e alguma coisa nesse sentido. Foi uma época que realmente eu afastei de verdade, sabe? Se eu ia na missa, eu não ficava dentro da igreja, eu ficava lá fora conversando, ou eu ficava inventando desculpa para não ir também, tudo era prioridade. Então, assim, realmente eu vejo que eu não ia, sabe? Se eu ia, eu não ficava na missa, não ia pela missa, não. E eu fiz uma pergunta sobre a presença de Deus agindo nesse período, mas você também viu a ação, você percebeu de alguma forma a ação do inimigo também O tentando te tempo derrubar? inteiro, o tempo inteiro. Porque era muito mais fácil a fazer a parte ruim. Era muito mais fácil para mim beber do que tentar sair daquilo. E não, eu, tipo assim, antes de eu conseguir realmente parar, eu tentei parar. Mas não era uma tentativa profunda, não era uma coisa que eu realmente queria. Eu acho que eu ainda não tinha chegado na gota d'água, sabe? Então, qualquer motivo era um motivo de, eu vou fazer. Eu cheguei, tipo assim, na quaresma, eu vou ficar 40 dias sem beber cerveja, que era a coisa que eu mais bebia. Só que aí eu comecei a beber vodka. Então, tipo assim, não fazia muito sentido, sabe? Porque eu tentava, eu mesmo me sabotava, eu mesmo criava desculpas para no final das contas eu fazer o que eu queria fazer, entendeu?
Mas É, nem tudo é culpa do inimigo. Eu acho assim, muita gente culpa muito o inimigo, mas a gente também tem que ter consciência dos nossos atos, sabe? Eu acredito que assim, o inimigo facilita muitas coisas, mas a decisão final é sempre nossa, sabe? é. Não, eu falo porque quando a gente entra num processo de depressão, quem já passou por isso, relata que começa, às vezes até nós vamos chegar nessa parte, até deixa a vontade para você chegar nesse ponto, a pessoa começa a ir tão fundo na depressão, e existe também o lado espiritual. Então o inimigo começa a querer literalmente destruir a vida da pessoa, passa a ser a brecha que ele precisava para atuar, digamos assim. Pessoa afastada de Deus, deprimida, é, várias questões emocionais, de saúde, etc. Aí o inimigo ainda trabalha no lado espiritual. E começa, a maioria das pessoas relata, ter esse sentimento de querer, por causa do sofrimento tal, terminar até a própria vida, essas coisas, né? Então, É, assim, às vezes a gente percebe a ação do inimigo por trás dessas coisas. Tem gente que depois, quando você vai discernir, fala, mas isso não vem de mim, isso não é de mim. É, eu estou vulnerável, mas isso tem sugestão aqui que é demoníaca, literalmente. Eu creio muito no mundo espiritual. É igual você falou, a gente toma nossas decisões, mas o inimigo é um oportunista, por assim dizer. muito, muito. E assim, eu tentei suicídio, né? Igual eu falei, eu sempre fui o tipo de pessoa que eu falava, gente, eu acho que a pior frase para falar é tentei suicídio, porque a pessoa não é capaz nem de morrer. Eu não sei quantas vezes eu falei isso minha vida inteira. E um dia eu tentei. E essa foi a minha gota d'água. Porque na minha cabeça eu não tentei suicídio para tirar minha dor, eu não tentei suicídio para me livrar das coisas. Eu tentei por conta dos outros, da minha família. Eu estava fazendo tão mal às pessoas que eram próximas a mim, eu estava fazendo tão mal aos meus pais, às minhas irmãs, aos meus amigos próximos, que a sensação que eu tinha era que se eu morresse, seria muito mais fácil para eles. Eles iam sentir uma dor de luta ali de um mês, mas que depois a vida deles seria muito mais fácil sem eu. Então era nisso que eu acreditava, era isso que me segurou a ponto de eu realmente tentar fazer, entendeu? Porque eu já estava fazendo tão mal que a minha visão era que o fato de eu não existir era muito melhor do que eu estar aqui. E eu acho que isso é o que você falou, é a pressão que o inimigo põe na cabeça da gente. A gente começa a desacreditar da gente. A gente começa a desacreditar que a gente é capaz de fazer algo bom, que a gente é capaz de mudar, que a gente é capaz de alguma coisa. Então, no dia que eu tentei suicídio, foi o dia que, para mim, ali foi a gota d'água. Eu não tinha ninguém na minha casa, meus pais estavam viajando, minha família inteira estava viajando, e eu estava sozinha. E foi um dia ali que eu bebi tudo que você imaginar e mais um pouco. Levei pessoas para minha casa que, se você me perguntar hoje, eu realmente não lembro. Eu estava numa chácara que hoje é onde meus pais moram, e morava em outra casa. E meu pai hoje conta que ele mandou alguém lá para ver o que estava acontecendo. Eu só tenho que perguntar quem é a pessoa, não sei. Pode ser um tio, pode ser um porteiro. Cada hora eu acho que é uma pessoa, mas eu realmente não sei quem foi. Eu sei que na hora eu surtei com raiva, peguei o carro, fui dirigindo para casa. E isso tudo meus pais longe, e meu pai quase infartando, querendo vir eles estavam para a praia, querendo vir da praia para cá. E aí, a hora que eu cheguei lá em casa, eu surtei, mandei todo mundo embora, e ali foi o fundo do poço, e foi o dia que eu tentei. E aí, na hora que eu acordei, no outro dia, que eu tava suja, tava, assim, no fundo, ali foi o pior do pior do pior dia. Aquele dia foi, eu acho que foi a oração mais profunda que eu já fiz em toda a minha vida. Aquele dia eu tava só eu e Deus, literalmente. E aquele dia eu pedi para Deus tirar meu livre-arbítrio de mim. Aquele dia eu falei, Deus, eu não quero decidir, eu não sei decidir. O que eu tô sentindo é a pior dor que eu já senti. E se for para eu continuar assim, me leva embora, me mata, me faz alguma coisa, porque do jeito que eu estou, eu não dou conta. E aí eu peguei o carro, fui sozinha para a praia onde meus pais estavam, eram 13 horas de viagem. E cheguei lá e eu ainda não tive coragem de chegar e falar. Na hora que o meu pai me viu, a cara de decepção dele não sai da minha mente até hoje. O jeito que ele estava ali, a situação em que eu coloquei ele, até hoje é uma coisa que fica muito na minha cabeça. E eu olhei para eles e falei: eu preciso de ajuda, porque eu vou morrer. Então, me interna, me amarra, me dopa, o que vocês quiserem fazer.
mas do jeito que eu tô, eu não dou conta mais. E eu lembro, assim, que eu fiquei tão ruim que a gente me sentava na praia, eu tava tão bêbada que eu fazia xixi sentada na cadeira de praia, eu não ia nem no mar, sabe? Ia escorrendo cadeira abaixo, assim, todo mundo passava e olhando. Hoje eu penso, que vergonha, né? Mas no dia, para mim não fazia a menor diferença. E aí, a gente voltou dia 25 de janeiro, eu e minha mãe dentro do carro, meu pai voltou antes. A hora que eu cheguei na praia, meu pai veio embora, porque ele não estava aguentando mais aquela situação. E aí, aquele dia, eu e minha mãe veio conversando dentro do carro, só nós duas. Eu tive uma conversa muito sincera, onde eu contei muita coisa que eu estava fazendo e vivendo, que eu acho que às vezes ela nem sabia de tudo. E aí a gente decidiu que eu ia me internar, que a gente ia me internar, né? E ali eu achei que ali seria a saída, literalmente, porque foi a decisão mais certeira, assim, que eu tomei na minha vida. Mas, por sorte, eu precisava de um aval de um médico aqui de Uberaba, e aí eu encontrei meu psicólogo, que é o Dr. Fauzi, e ele falou que tinha uma medicação que estava sendo utilizada para pacientes novos, que era alcoólatra, que estava no início e tudo mais. E aí, para a gente fazer esse teste com essa medicação, e se não desse certo, um mês depois eu internaria. Só que desde que eu comecei o tratamento, eu nunca mais bebi. Então, desde o dia 25 de janeiro de 2019, eu não ponho uma gota de álcool na boca. Mas, assim, não foi fácil. Os primeiros 3, 4 meses ali eu fiquei muito dopada, aquela fase da desintoxicação. Eu lembro assim, que eu dormia 99% do tempo, e aos poucos eu fui saindo daquilo. Fiquei muito tempo sem sair de casa, sem poder ir para barzinho, ver amigos, porque eu não sabia como eu iria agir em alguma situação, e de bebida, ir para barzinho com os outros, ou todo mundo bebendo e eu não beber. E, e tive que reaprender. Eu tive que reaprender a socializar, eu tive que reaprender a. Eu acho que a parte mais difícil foi lidar com os meus próprios demônios sóbria, né? Porque, como eu sempre vivi muito para esquecer, chegou um momento que ali eu não tinha para onde correr. Eu tive que enfrentar. Que aí foi onde eu comecei com o psicólogo e com a medicação para depressão. E ali eu acho que foi onde eu sacolejei, levantei, bati a poeira e consegui dar a volta por cima. Ali foi aonde minha fé voltou, ali foi aonde eu voltei a acreditar, foi onde eu fiz novenas e terços e rosários para ter fé, para conseguir sair dali. E eu acho que foi aonde eu reencontrei Deus na minha vida, sabe? Eu acho que foi ali que eu consegui ver que os planos de Deus eram muito maiores que os meus ali. Pessoal, eu tenho certeza que tem muita gente acompanhando a gente, né? Que tem muitas pessoas que se identificam. Às vezes está vivendo. O testemunho é bom por causa disso, que mostra que tem saída, né? Eu queria saber de você como é que foi o reencontro com Deus. Que você foi criada numa família católica, teve esse período, foi, igual você falou, foi até lá no fundo do poço, tentou tirar a própria vida. Cavei um buraco no Responde. fundo do poço. Pois é. E agora, o reencontro? Teve vamos dizer assim, um consolo de Deus que você lembra, que sabe citar? Algum momento que você sentiu a presença de Deus, Deus agindo ali nesse processo de reconciliação? Como é que se deu esse processo de reconciliação e de reencontro com Deus? Porque ele nunca te abandonou, né? Agora, o reencontro é mais da nossa parte, porque eu tenho certeza que Deus nunca deixou de cuidar de você em cada passo. Eu, assim, não vou te mentir, foi um encontro muito doloroso. Porque para eu conseguir estar frente a frente com Deus de novo, eu tive que assumir todos os meus erros e pedir perdão por aquilo. E eu acho que o perdão mais difícil é a gente com a gente mesmo. Que eu brinco que se você perguntar para os meus pais o que eu fiz eles passar, eles vão falar, não, já passou, nem lembro e tal. Mas as coisas que eu fiz, eu não consigo apagar da minha mente. Então, assim, eu acho que me perdoar foi a parte mais difícil, para eu poder ter esse reencontro com Deus. E eu não vou te mentir, ainda é. Igual, por exemplo, eu até conversei com um amigo meu esses dias que quando eu estou em algum encontro, palestra, que o pessoal fala, chega perto do Santíssimo, fica próximo, eu ainda não consigo chegar tão perto por achar que ainda não sou tão digna daquilo, sabe? Porque eu ainda tenho aquele receio. Não vou te mentir. Eu acho que eu ainda estou no processo de cura. Tem 6 anos isso, mas eu acho que eu ainda o me perdoar ainda é um pouco difícil. Mas ter parceiros da fé ajuda muito. Então, assim, eu tive
Padre Fabiano, que sempre me ouviu com muito carinho, sempre me ajudou muito nesse período. Eu tive amigos que eram a presença de Deus na minha vida o tempo todo. Então, assim, tinha amigos que não falavam nada. Chegava, me dava um abraço ali de 5 minutos, ficava abraçado, virava as costas e saía. E ali eu via vendo que Deus estava se fazendo presente nos detalhes. Ali eu ia vendo que aos pouquinhos Deus ia chegando de novo, sabe quando vai te reconquistando? E foi quase que, eu brinco que foi quase um namoro. Foi eu e Deus, assim, a gente foi se reconectando de novo, porque era como se eu tivesse desaprendido. Eu desaprendi a ser católica, eu desaprendi a ser filha de Deus. Deus nunca deixou de ser meu pai, mas eu desaprendi a ser. E aí, uma coisa que me marcou muito foi na primeira missa que eu realmente fui sóbria e bem, e para reconectar com Deus, a parábola era do filho pródigo. E Nossa. foi um tapa na minha cara, porque eu acho que tem uma parte da parábola, até se eu chorar, você desculpa, tem uma parte da parábola que fala que a hora que ele foi falar para Deus, ó, para o pai, ó, pai, pequei contra o céu e contra ti, ele tinha preparado um discurso gigante, que era quase que o que eu tinha feito, e o pai não quer ouvir, ele não quer ouvir, ele só fala, muda, traz sandália, traz o anel, traz a veste, que eu quero é você. E aí aquilo me marcou, porque era como se Deus estivesse falando para mim, eu não quero saber o que você fez. O que você fez ficou para trás. Eu quero saber o daqui para frente. Ele não quis saber dos meus pecados. Ele quis saber do que eu estava disposta a agir daqui para frente. E isso me marcou muito. Porque Filho Pródigo tem várias partes que você pode falar e é bonito e tudo mais. E essa é uma parte que me marca muito, que é o não querer ouvir o que você fez para trás. Deus não quer saber, Deus quer te perdoar. E Deus é aquele pai amoroso, aquele pai que volta, que está ali na curva, esperando você vir na estrada para sair correndo e te abraçar. Esse é o Deus que hoje eu conheço. Esse é o Deus igual você falou, que nunca me abandonou. Eu brinco que quando o filho pródigo estava com fome e trabalhando com os porcos, que ele quis comer lavagem e isso não foi dado a ele, não eram os porcos que estavam no lugar do filho pródigo, era o filho pródigo que estava nos lugares dos porcos. Então, a gente se coloca em algumas situações em que o que vai ser ofertado para nós é o máximo que tem ali. Então, se eu estou comendo com os porcos, é a lavagem que eu vou comer. Então, eu decidi que eu não ia querer encontrar aquela Cíntia nunca mais na minha vida. Eu decidi que eu não ia aceitar mais lavagem, que eu não ia aceitar migalhas, que eu não ia aceitar pouco, que eu queria uma vida diferente. E aí eu percebi que se não fosse uma decisão minha, ninguém ia me tratar diferente. Porque até hoje eu sei que tem pessoas que me julgam e falam, cara, a Cíntia tá falando alguma pregação, a Cíntia tá dando algum testemunho. Vocês têm noção do que é a Cíntia? Quem é a Cíntia? O que a Cíntia já fez? Então, assim, eu tenho certeza que ainda tem pessoas que julgam tudo que eu já fiz. E não quero dizer que hoje eu sou perfeita, muito pelo contrário. Eu falo que esse é o meu maior medo, que quando a gente fala muito de Deus e dá testemunha, as pessoas conhecem mais a gente do que a gente conhece as pessoas. E aí, tudo que você faz passa a ser visto, porque qualquer erro que você faz é apontado. Então, esse é um dos meus maiores medos, porque eu ainda sou humana, eu ainda erro, eu ainda brigo, eu ainda estresso, eu ainda tem dia que eu quero surtar, isso não vai mudar, eu sou humana. Mas eu tento diariamente ser uma pessoa diferente, eu tento ser mais próxima, eu tento melhorar. E eu acho que é esse o intuito de Deus. A gente não vai morrer perfeito, perfeito é Deus. Mas a gente tem que morrer tentando. Então, assim, eu tenho tentado, sabe? Eu acho que nem sempre a gente consegue, mas eu tenho tentado ser, sim, uma pessoa melhor, sabe? É interessante, sim, porque o que acontece? Eu brinco toda live que se a igreja fosse igual um RH assim, de uma empresa, selecionasse os currículos, a maioria de quem está servindo ia ser jogado fora os Eu currículos, tava né? Não, lascada. não passa nenhuma peneira de uma empresa. Se a igreja está de pé, é graça de Deus. Gente, é cada É graça. currículo que Jesus pega, é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus. Ele vê, eu tô falando até por questão própria, né? Porque justamente naquele momento que a gente não atenderia aos critérios humanos, vai lá Deus, te põe em vestes novas, faz uma festa, alegra-se com o seu retorno. E você fala, não, pai, eu acabei de vir do mundão aqui, eu ainda estou com cheiro do mundão. Ele falou, não, mas eu estou feliz que você voltou. Eu estou feliz que você voltou. Você está aqui, você foi feito para estar aqui, não lá, não para as migalhas. Eu gostei que você falou da migalha,
Porque no fundo, todo filho pródigo só queria ser feliz. Só que estava no lugar errado. Todo mundo só quer ser feliz. Quem está no pecado, quem está na igreja, todo mundo quer ser feliz. Isso eu acho que é universal. Só que a gente se ilude com a lavagem do porco, né? A gente acha que é o melhor que tem para o momento e Deus esperando com um banquete, Eu sem falo nos assim, que o julgar. mundo é muito convidativo, né? A gente tem a sensação de que o mundo é muito mais divertido. É, Então, eu acho que isso é até o que você falou, é o encardido querendo iludibriar a gente. Porque todo mundo, eu acho assim, o filho pródigo ele tenta ser feliz se afastando do pai. E eu acho que a gente tem essa fase de tentar ser uma pessoa melhor se afastando do pai. E só depois, quando você volta e olha para trás, é que você fala, cara, não tem jeito, não tem jeito. A felicidade que eu sinto hoje, eu nunca sentia. Naquela época, era um vazio, era uma dor, era uma tristeza que não tinha fim. E por mais que eu tentasse os beber, arrumar umas amizades diferentes, e mudar meu ciclo, mudar de país, e fazer tudo que eu podia fazer, como não tinha Deus na base, não ia dando certo. As coisas iam. Na hora que eu achava que ia dar certo, caía de novo, e caía de novo, e caía de novo, e eu não conseguia achar o erro. Mal sabia eu que o erro estava dentro de mim, de não aceitar. Então, assim, a partir do momento que você sabe o que você quer para sua vida, é a partir dali que você vai encontrar pessoas que realmente faz sentido. Eu falo assim, quando eu conheci o meu marido apareceu quando eu não bebia mais. Ele nunca me viu bêbado, ele nunca me viu bebendo. Então, eu até brinco que é por isso que a gente casou, porque se ele tivesse visto, provavelmente a gente não teria casado. Mas uma das primeiras coisas a primeira coisa que eu falei pra ele foi: eu não quero nada sério, porque eu tô na melhor fase minha comigo, eu estou me redescobrindo, eu estou aprendendo a conviver comigo, e eu tinha muito medo de ter um relacionamento que não desse certo. E aí isso me levar pro fundo do poço de novo. Então, a primeira coisa que eu falei pra ele foi: não quero nada sério. A gente vai ficar, mas eu não quero nada sério. Só que, desde o dia que a gente ficou a primeira vez, a gente nunca mais conseguiu ficar longe. Nunca mais. Todo final de semana, ele morava em Ribeirão, eu morava em Uberaba, e todo final de semana a gente estava junto. E eu não consigo te explicar por quê, mas a gente não conseguia. E com um mês que a gente ficando, ele me pediu em namoro. E assim, eu te lembro claramente de ter uns 2, 3 meses de namoro, de eu falar pra minha mãe assim: mãe, eu vou casar com ele. Ela falava: você tá louca, você já namorou tanto, já namorou 4 anos um, 3 anos outro, 2 anos outro. Eu falava: mãe, eu vou casar com ele. Eu tenho certeza absoluta que eu vou casar com ele. E eu tive certeza absoluta um dia que a gente ia muito para a casa dos pais dele em Miguelópolis. Então, porque ele morava em Ribeirão e eu em Uberaba, então Miguelópolis era metade do caminho, a gente costumava se encontrar lá. E um dia a gente ficou conversando até tipo 7h30 da manhã, passou a noite conversando. E nessa conversa eu contei tudo. Eu contei minha vida inteira. Porque eu tinha muito medo de um dia ele sentar com algum amigo meu e algum amigo meu falar: mas você sabia que a Cíntia já fez isso? E aí ele ser pego de surpresa. Então eu tomei a decisão de que naquele dia, a gente tinha pouco tempo de namoro, eu sentei e contei minha vida pra ele. Tudo, 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 tudo. Eu acho que se tem alguém que sabe tudo da minha vida é ele. E aí, a hora que eu acabei, eu falei: agora eu te dou a chance de ir embora. Eu te dou a chance de acabar aqui, da gente não ter mais nada sério. E a única coisa que ele falou pra mim foi: eu tenho muito mais orgulho de você hoje, porque eu sei de onde você veio e pra onde você tá. Então isso só me dá mais orgulho da pessoa que você é. Ter alguém hoje que tem orgulho da pessoa que você é muito difícil. Ter alguém hoje que está comigo, independente do meu passado, é muito difícil. Então, naquele momento, eu tive certeza de que ele era uma pessoa que ele não tinha vindo por acaso, que ele tinha sido colocado na minha vida. E eu sempre fui muito devota de São José, minha família é muito devota de São José, a gente faz uma missa anual de São José há mais de 25 anos. E nesse dia, a hora que a gente acordou, a avó dele falou: eu queria te lembrar, viu, Alisson, que o seu santo padroeiro é São José. Ali eu tive certeza. Ele é o cara da minha vida, eu vou casar com ele. E aí eu tive muito medo, mesmo por conta de que eu não podia ter filho. Eu sempre ouvi, desde os meus 15, 16 anos, que eu não ia ser mãe. Se eu tivesse a vontade de ser mãe, que eu podia tirar do meu coração, porque eu tinha endometriose, ovário policístico, tinha trombofilia. Então, assim, a chance de eu engravidar era muito, muito, muito pequena. E se eu engravidasse, a trombofilia era altamente abortiva, né? Então, eu sempre trabalhei com a cabeça de que eu ia ser a tia legal e que eu não ia ter filho. E ele sempre foi uma pessoa que gosta muito de criança. Ele perde tempo com criança. Ele senta no chão, ele brinca, ele roda. E assim, eu tinha muito receio disso.
E ele nunca achou isso ruim. Ele falou, não, se você não pode ter filho, a gente não vai ter filho, a gente vai ser feliz de outra forma, a gente vai viajar, a gente vai conhecer o mundo, a gente vai fazer não sei o quê. Mas eu tô com você, eu não vou deixar de estar com você porque você não pode ter filho. Eu acho que Deus não fez a gente à toa. E a gente casou 2 anos depois de começar a namorar, a gente já estava casado. E 3 meses depois eu engravidei, no supetão, sem esperar. Fui fazer uma brincadeira do TikTok que você fazia o teste de gravidez, dava negativo, e aí você entregava para o marido para ver a reação. O meu deu positivo, a reação quase que foi minha, porque eu quase caí para trás, até porque eu Nossa, tomava medicação que não podia tomar grávida, então o meu anticoagulante eu não podia tomar estando grávida, o meu antidepressivo que eu tomava era muito forte na época. E assim, descobri, eu já estava de 8 para 9 semanas, então a gestação já estava muito avançada. Medo do meu filho ter sequelas por conta da medicação que eu tomava. Eu tinha que tomar 3 injeções de anticoagulante por dia. E era uma injeção muito cara. Então, assim, aquele. E aí, a gestação foi em paz. Minha gestação foi uma gestação tranquila. Eu não tive nada de perrengue da minha gestação. Meu filho é a coisa mais linda desse mundo. Eu descobri que o dom que eu tenho é de fazer filho bonito, porque meu filho é maravilhoso. ô, E glória. eu acho que essa família que Deus me deu só veio para consolidar, de que eu estava indo para o caminho certo, sabe? Porque se você falasse para a Cindy de 6 anos atrás, que hoje eu estaria casada, com filho na minha casa, com meu trabalho, sendo uma enfermeira responsável, mas eu ia rir e falar, impossível, nunca que eu vou sair dessa lama que eu tô para um lugar. Então, por isso que eu falo que os planos de Deus é muito, muito, muito maior que os nossos, porque eu nunca sonhei isso. O que eu tô vivendo hoje, eu nunca sonhei. E qual que é o nome aí do milagre? É 3 anos que ele já tem? Gilberto. Ele tem o nome do meu pai, Gilberto Marega Neto. Tá vendo? Falar que não podia, e hoje o Benção já tem nome, já tá grandinho, já tem o nome do seu Pai, pai. É isso eu aí. tô na casa já. Filhos são bênçãos. Eu tenho 3 na terra, 2 no céu. Graças a Deus. E veja bem, por enquanto, quem sabe ainda mais, né? E eu também tenho esse dom aí, ó, aqui em casa. Esse dom aí Fazer Deus filho, tem distribuído, fazer menino bonito. te falar, é bom, viu? Eu tô brincando assim, mas é porque família é o primeiro projeto de Deus, né? Então, quando ele nos restaura, a família é impactada, né? A obra que Deus faz em nós vai transbordar para nossa família. Por isso que ele fala: crê no Senhor Jesus, será salvo você e a tua família. Então, hoje, nesse processo de conversão, você encontrou o seu marido, você restabeleceu sua amizade com Deus, né? A filha pródiga que voltou, agora tem mais essa bênção, que Deus te deu um filho, o que era totalmente provável. Isso na Bíblia é totalmente recorrente. Grandes homens, muitas vezes são aqueles que a mãe era tida como infértil, Deus vai lá e faz um milagre, né? O nosso próprio Senhor Jesus nasceu concebido pelo poder do Espírito Santo, então assim, de gravidez milagrosa tá cheia a Bíblia, e Verdade. geralmente está associada a grandes profetas, grandes homens de Deus. Então, que seu filho, em nome de Jesus, vai ser um grande homem Amém. de Deus. Já é, né? Uma Já criança de Deus, e será um homem esse de Deus. Santo Anjo sozinho. Ele reza Ave Maria, Pai Nosso, ele tem 3 aninhos, assim. Eu falo que é surreal de ver. É bonito de ver, assim, sabe? Onde ele vê uma imagem de Jesus, assim, Deus, ele manda beijo ao Papai do Céu, a Nossa Senhora, ele sabe que é a Mamãe do Céu, ele sabe certinho de diferenciar um do outro. E assim, eu acredito que a primeira igreja da gente é a igreja de casa, né? É a igreja do lar. Então, hoje eu posso falar que minha família, graças a Deus, a gente é de igreja, a gente participa, a gente gosta. E tem tido muitas, muitas provas disso, sabe? Não é perfeito, igual eu brinco, tem dia que eu quero jogar meu marido 10º andar, normal, todo mundo casado tem isso, não vai mudar, mas é um amor muito, muito firme. E por mais que a gente já tenha tido discussões e brigas, eu nunca pensei em ir embora, eu nunca pensei em largar, não passa pela minha cabeça, porque não é uma hipótese, sabe? A gente decidiu que a gente ia estar um para o outro, independente de qualquer situação. E realmente isso acontece. A gente sempre está um com o outro. A gente pode estar muito bravo um com o outro, brigado, mas se alguma coisa acontece, é um que ampara o outro, é um que está com o outro. E isso é só uma forma de Deus mostrar que tá ali, sabe, com a gente. É um pelo outro e Deus no centro de tudo. Eu acho que isso faz toda a diferença hoje em dia, sabe?
Amém. E nesse processo de reencontro, reaproximação de Deus, que hoje você tem uma família centrada em Cristo, é que eu sou, tem nossas lutas, né? Toda família tem suas lutas, isso é a coisa mais normal do mundo. Mas nesse reencontro, qual que foi a parte mais difícil dessa conversão, essa reconversão, vou colocar assim, né, a Cristo? Porque você foi criado em uma família católica, teve lá seu afastamento da vida em Cristo, né? Foi pegar seus caminhos, etc. Agora você reencontrou Cristo, tem uma família ordenada, uma bênção de Deus, Deus te deu filho. Mas nesse processo de reaproximar, o que foi o mais difícil? Às vezes a pessoa está vendo agora, tá falando assim, eu também quero isso para mim, eu quero reaproximar de Deus. Eu estou vivendo aquele período escuro do testemunho da Cíntia. E eu quero esse período de luz de novo na minha vida. Qual foi a parte mais difícil nessa transição de volta a Cristo, esse filho pródigo voltando? Qual foi a parte mais difícil? Eu acho que a parte mais difícil é perseverar, porque acontece muitas situações para te tirar do caminho de Deus. Eu até há pouco tempo atrás, eu até falei isso para o meu marido, que eu estava trabalhando muitos em encontros e tudo mais, mas eu tinha deixado de ir na missa todo domingo, eu tinha deixado porque eu cheguei no domingo, eu estava muito cansada, eu estava muito exausta, isso foi me tirando, sabe? E aí, isso há pouco tempo, não faz muito tempo. Então, eu acho que o voltar, o se reencontrar com Deus é diário, sabe? E uma decisão para. Eu brinco que até postei esses dias que amor não tem calendário. Então, para ser eterno, ele tem que ser diário. E eu acho que é exatamente isso, sabe? É uma luta diária. Porque se você deixar de rezar, se você deixar de acreditar, se você começar a pôr outras prioridades na frente, gradativamente você vai deixando de lado de novo. Então, eu acho que a força é perseverar. É você entender que Deus não se afasta, quem se afasta é você. E é a gente que está se afastando. Então, muitas vezes a gente acha que fica esperando uma grande aparição de Deus nas nossas vidas, um grande milagre acontecer para que tudo mude da noite para o dia. E nada vai mudar da noite para o dia. Porque amar é uma decisão, amar a Deus também é uma decisão. E é uma decisão diária. E você só cria intimidade com quem você convive. Então, se você não tivesse intimidade com Deus, não adianta. Não adianta você achar que ele vai jogar um raio em cima da sua casa vai ficar iluminada e a partir dali sua vida vai ser outra. Não vai ser assim que vai acontecer. Porque hoje eu falo dos meus testemunhos, mas no dia que aconteceu meus milagres, eu não via que era um milagre. Porque quando você está vivendo, você está só vivendo, é um dia de cada vez. E aí, quando você olha para trás e vê para onde você está, e vê o abismo que é entre uma situação e outra, você fala, cara, Deus é muito real. Ele é muito forte. Então, eu acho que às vezes o problema é que a gente fica esperando acontecer um milagre muito catastrófico, uma mudança genial, e esquece de ver os milagres diários, os milagres na sutileza, nos detalhes, porque eu acho que Deus, ele é muito sutil. Eu brinco que Deus, ele bate a porta, mas ele não mete o pé na porta, arrebenta e entra. Para ele entrar na sua vida, ele tem que ser convidado. Então, eu acho que é esse convidar diário. Porque senão você cai na rotina de novo, cai no cansaço de novo e se afasta de novo. Então, eu falo que há uns 6 meses, nem isso tudo, há uns 4 meses atrás, eu fui ajudar num cachorro-quente na Missa das Velas, e aí a gente tinha acabado, ainda a missa não tinha acabado, eu falei, vamos ver o finalzinho da adoração ali, só para eu ver o que Deus vai falar. E parecia que Deus estava falando para mim, que ele falava assim, eu tô aqui te esperando, por que você não volta? Você não sente falta de mim como eu sinto falta de você? E aí eu percebi que eu já tinha um tempo que eu não estava indo na missa todo domingo, com aquela regularidade, que eu estava deixando o cansaço abater, que eu estava deixando as coisas do dia a dia tomar conta de novo. E aí eu falei, sinto. Aí eu senti, eu falei, eu sinto falta de Deus. Aquele dia meu coração queimou. E aí eu cheguei pro meu marido e falei, não vou deixar mais. Não vou deixar mais o cansaço, a rotina me afastar. Eu quero ir na missa todo domingo, eu quero participar, eu quero trabalhar nos encontros. E depois que eu tomei essa decisão, as coisas foram acontecendo e eu consegui 2 fichas para participar do diálogo conjugal. Acabei que eu fiz o encontro e para o meu relacionamento foi excelente, porque é um encontro que você faz de casal, né? E ali você tira um tempo para pensar em vocês. E as coisas foram acontecendo aos pouquinhos, e aí foi tudo se reconectando. E apareceu palestras para eu dar testemunho. E eu falo que quando a gente vai preparar testemunho,
É dolorido, porque você tem que mexer numa ferida que é cicatrizada, mas que toda vez que você mexe, sangra um pouquinho, porque você lembra de tudo que você foi, você lembra de tudo que você fez. E isso só me fez chegar mais perto de Deus. Então, hoje, assim, eu estou numa fase que eu me sinto muito preenchida. Mas eu sinto que foi gradativo. Então, eu acho que a parte mais difícil é perseverar. Porque se você não tiver essa força para perseverar, você vai voltar, você recai. E aí, eu não falo recai só no vício, alguma coisa, eu falo recai no afastamento mesmo, sabe? Daquele momento de Deus, de você não estar ali para Deus mais, sabe? E é interessante que Deus se utiliza, às vezes a gente passa por tanta coisa, e Deus se utiliza justamente daquelas áreas que a gente mais sofreu para a gente curar outras pessoas. Eu não sei se você percebe isso, comigo foi muito assim. Eu estou vendo até que hoje tem muita gente acompanhando, o pessoal gosta de você, viu, Cintia? Tá bem acima da média a visualização. E até peço, pessoal, manda para uma pessoa que está passando por esse período talvez de dor, de sofrimento, o testemunho da Cíntia pode trazer luz para essa pessoa buscar de volta estar com Deus, né? Ter essa amizade com Deus. Até porque esse apostolado que eu iniciei na internet é justamente para isso, levar o testemunho de pessoas para aqueles que ainda não estão na igreja. Registrar aqui na internet. Então manda para um amigo seu que precisa ouvir um testemunho de fé, uma pessoa que às vezes não se sente digna do amor de Deus, Deus continua a amar ela. Ela pode não se sentir digna, mas não é só sobre ser digno ou não do amor de Deus. Deus te ama porque é o que Ele é. Ele é amor. Ele não deixa de te amar. Então manda esse testemunho. Quem não é inscrito ainda no perfil, por favor, vou fazer um jabazi. Se inscreve porque eu tenho uma nova regra do Instagram que eu tenho que ter 1.000 seguidores. Eu estou só com 500 para fazer live online. Daqui a pouco eu não vou poder fazer. Então se inscreve, manda para os amigos e para levar Jesus para as pessoas. Seja instrumento. Falando em ser instrumento, quando a gente tem esse encontro com Deus, Deus entra na nossa vida, a gente conhece, ama e serve a Deus, né? Tem um passo do servir. Conhecer, amar e servir. Né, para se unir a Ele na felicidade eterna. É o que o catecismo nos ensina. E o servir a Deus? Você experimentou esse reencontro, esse amor do filho pródigo que volta e abraçado? Quando a gente abraça de novo, a gente quer que os outros também sejam. Não sei se você passou por isso. Sentir aquilo que a gente está sentindo. No seu servir hoje, como é que Deus tem usado da sua vida, no seu serviço, onde Ele tem te usado para levar o abraço do Pai para muitas pessoas? Eu tenho visto que a minha dor tem ajudado muito jovens que estão passando por esse momento, sabe? Eu tenho dado muita palestra para jovens, justamente que está naquela fase. Quando eu falo para jovem é muito legal, porque eles dão um retorno, né? E aí eu já não sei quantas vezes eu ouvi do, nossa, parecia que você estava contando a minha vida, nossa, parece que você falou exatamente da fase que eu estou vivendo, ou nossa, a sua história é muito parecida com a minha, ou da minha irmã, ou sei lá, eu perdi meu pai por conta do alcoolismo, e sua história mexeu muito. Porque quando tem encontros dessas coisas, eu acho que quando é a palestra de testemunha, é uma palestra que choca, né? É uma palestra que dá aquele impacto. Quem não me conheceu antes, me conhece depois e vê essa carinha aqui centrada, não imagina a história que eu tenho. Então, eu acho que quando eu começo a falar, eu acho que choca um pouco as pessoas, né? E, eu sinto muito Deus falando muito forte no meu coração, que é nisso que eu tinha que trabalhar mais. Então, eu tenho ajudado muito em encontro de jovens, é a parte que eu mais gosto de estar, é a parte que eu me sinto útil, é a parte que eu me sinto viva de novo, sabe? É a parte que eu me sinto de verdade podendo mostrar a Deus do jeito que eu quero, porque é onde eu consigo falar. Então, não só como palestra, mas trabalhando em encontros, coordenando encontro de jovens, acaba que a gente quando a gente consegue, eu brinco que quando a gente trabalha em encontros, a gente acha que está fazendo para os encontristas, né? Mas cada encontro que você faz e trabalha, você aprende muita coisa e eu acho que é Deus voltando para você também, você acaba ouvindo coisa que você precisa e a gente esquece disso, né? Que trabalhar é tão... Eu tirei um tempinho de pastorais e tal, porque eu acho que eu precisava dar uma centrada na minha família, nas minhas coisas um pouquinho. Então, assim, eu tenho tirado tempo para encontros, trabalhado muito no EJC, que é um encontro assim que eu sinto que é um encontro muito pessoal. E tem detalhes nesse encontro que eu sou muito apaixonada e eu não consigo ficar longe do EJC. O EJC realmente mudou minha vida.
E o diálogo entrou agora também como encontro de casais, que tem feito muita diferença. As pessoas que eu conheci lá, as histórias que eu ouvi, me edificou demais. Então, eu tenho voltado muito para essa área, sabe? De trabalhar, de servir. Seja em qualquer equipe, qualquer lugar, seja para limpar chão, para fazer qualquer coisa. É isso que eu quero, sabe? Eu brinco que, igual eu falei no começo, eu sou muito parecida. Então, quando eu estou à frente, coordenando, é muito fácil. Eu estou numa fase que eu estou tentando me manter um pouquinho mais discreta, tentando ficar um pouquinho mais quieta, não que eu consiga, porque eu tento resolver a vida de todo mundo, mas eu tenho voltado um pouco para isso, sabe? Para trabalhar no silêncio, no sigilo, de forma miúda, para que quem apareça mais seja ele mesmo, porque senão eu corro o risco de aparecer muito. E a ideia não é essa. Trabalha. Porque o seu testemunho, eu tenho certeza que impacta muito os jovens mesmo. Eu gosto também muito de trabalhar com jovem, porque jovem é intenso. Né? Jovem tem coração aberto. Às vezes as pessoas ficam, todo não me toque para pregar para jovem. E você vai lá e fala o que precisa ser dito, ele acolhe de coração aberto. Eu tenho um pequeno testemunhozinho aqui que eu quero contar no meio do seu testemunho. Uma vez eu fui para Serrana pregar, e apesar de eu ser da renovação carismática, eu nunca fui aquele irmão que fica entregando palavra. Eu prego lá na frente, transmito a palavra de Deus, mas nunca fui assim, Deus mandou te falar, nunca fui disso. Mas eu estava vendo uma moça lá no meio do encontro, lá em Serrana. E Deus começou a colocar no meu coração assim, vai, né? Fala sobre cura e perdão. Eu falei assim, gente, isso é coisa da minha cabeça. Eu vou chegar na menina, Deus mandou falar 2 palavras para você, cura e perdão. Eu falei assim, não, deve ser coisa da minha cabeça. E aquilo foi me incomodando o encontro inteiro. E eu tô pregando encontro. Aquilo não sabe, eu não estava em paz. Eu falei, não é possível que eu vou embora para Uberaba e não vou falar o que eu tenho que falar para essa menina, né? Aí eu rezei e tal, e não saiu. Eu falei assim, gente, vou falar. Deus, tá bom, vou falar com essa menina e o senhor se vira com ela, porque eu só sei das 2 palavras, eu não sei mais nada, né? Cheguei nela, aí tava no intervalo de café da tarde, olha, no fim do encontro. Ela ficou sozinha um pouquinho, eu com uma vergonha de chegar e falar. Aí na hora que ela ficou sozinha, já sei, agora, sozinha dá pra me falar. Cheguei, moça, Deus colocou no meu coração para falar 2 palavras para você, cura e perdão. A menina começou a chorar. Falei, xixi, estraguei o negócio. Era para falar 2 palavras e eu estraguei o negócio. Hein? A menina começou a chorar. Aí ela veio, até me abraçou. Eu comecei a chorar junto com a menina, sem saber por que eu estava chorando, meu Deus do céu. Chorei com ela e beleza. Falei assim, e agora? Por que nós está chorando, né? Agora eu quero saber por que nós está chorando. Aí ela, deixa eu te falar, meu pai era muito da igreja. E eu me afastei depois que ele morreu. Que eu fiquei muito chateada com Deus, porque ele era uma pessoa muito boa, muito cristã. E ele me levava na igreja. E assim, meu pai era a paixão da minha vida. Eu amava meu pai. Ele é uma pessoa excepcional. E eu fiquei tão chateada com Deus que eu afastei da igreja. Eu não conseguia vir na igreja, que eu lembrava meu pai. E hoje eu estou aqui porque a amiga minha me insistiu tanto para eu vir que eu falei assim, Deus, se o senhor realmente existe, eu vou dar mais uma chance para o senhor mostrar para mim que o senhor existe. E você está falando isso para mim, mostra para mim que Deus existe. Então, eu sei que Deus está falando comigo que eu preciso de cura, porque eu tenho essa mágoa de eu ter perdido meu pai. E eu preciso de perdão, porque eu me magoei com Deus. Foi assim, então eu chorei por um motivo legítimo. Porque aí, gente, olha só, né? Deus é bom. Então você deve ter experiências disso, né? Da gente levar o testemunho e Deus tocar as pessoas. Tem palestra que a gente dá, que a hora que eu saio, se você me perguntar o que eu falei lá, eu não faço ideia. Eu não faço ideia mesmo, porque acaba que na hora você prepara, escreve, fala e reza e põe em oração, mas antes de chegar lá, a última coisa que eu falo para Deus é: eu quero ser só o canal da graça. Me usa assim, como se fosse um cano para passar a sua graça, para que eu fale só o que precisa ser dito. E aí tem pessoas que é mexido no começo do encontro, tem gente que é lá na última palestra, você nunca vai saber o que vai mexer com o jovem ou não. Você não sabe o que aquele jovem está vivendo, você não sabe a vida dele, você não sabe o que ele está precisando, mas Deus sabe. E acaba que é sempre
É sempre Deus colocando. Então, muitas vezes eu escuto muita gente me abraçando, porque assim, eu falo que eu sou muito ruim de fisionomia. Então, muita gente vem até mim, eu não sei nem de onde que é a pessoa, que a pessoa me ouviu falar em algum lugar. E me abraça e fala: Nossa, aquele dia você mudou minha vida. Foi a sua palestra que chocou, foi a sua palestra que me deu um start, foi ali que foi minha gota d'água. Então, assim, eu sinto muito honrada de poder usar o meu testemunho, que não é um testemunho, eu brinco que não é uma coisa bonita. O que eu falo da minha vida não é bonito. Eu não tô aqui tendo orgulho das coisas que eu fiz, mas eu tenho orgulho da onde eu tô e da onde eu saí. E eu sei que não foi sozinha, eu sei que eu só tô aqui hoje por Deus. E é por isso que eu falo. É por isso que eu não me importo de chegar para todo mundo e falar as coisas ruins que eu já fiz, porque é por elas que Deus se manifestou. E se essas coisas ruins, de certa forma, vai chocar alguém, mas vai trazer ela para perto de Deus, eu vou falar delas para sempre. Eu vou falar de Deus o tempo todo, para quem eu puder, porque é para isso que eu tô aqui. Eu sinto que se eu não morri aquele dia que eu tentei, tinha um propósito. E o propósito é esse, é eu poder chocar o máximo de pessoas possíveis. De ouvir pessoas dizendo, sim, tipo, foi aquela fala sua que mexeu comigo. Nossa, meu filho ouviu você e só fala de você lá em casa. Cara, não tem mais nada mais gostoso do que isso. Porque não é gostoso falar, não é orgulhoso falar. Eu não tenho orgulho do que eu fiz. Muito pelo contrário, eu morro de vergonha. É doloroso, é triste eu ter que chegar e falar, eu tive que passar por aquilo. Mas hoje eu sei que eu só sou a mulher que eu sou hoje justamente porque eu passei por aquilo. Eu só sou a Cíntia de hoje porque eu fui aquela Cíntia que eu não quero encontrar nunca mais na minha vida. Então eu acho que essa é a melhor parte do testemunho, essa é a melhor parte de falar. É você poder mudar a vida de outras pessoas com o que você fez. Que bom que as coisas ruins deu para salvar alguma coisa. Que bom que eu consigo salvar alguém com isso. Se eu salvar uma pessoa, tá ótimo, já valeu a pena, sabe? Deus há de se utilizar para muitas pessoas. Você vai ver, já está. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui sendo tocadas que a gente se torna o quê? O portador de Cristo, né? Cristo. A gente fala de Eucaristia, Eucaristia é a presença substancial de Cristo, mas nós também carregamos a presença de Cristo, né? Porque nós somos templos do Espírito Santo. Então eu sei que seu testemunho há de ajudar muitas pessoas a se reencontrar com Cristo, né? Com certeza. Então, assim, louvado seja Cristo pela sua vida, pela sua família, pelo seu marido, pelo seu filho, entendeu? E eu deixei de perguntar alguma coisa importante, ou você quer citar mais algum ponto do seu testemunho? Algum jovem que chegou para você e falou: a sua pregação tocou isso no meu coração. Enfim, fique à vontade, se eu deixei de perguntar alguma coisa relevante, para nos contar, para Deus falar um pouquinho mais ao nosso coração através da sua vida, do seu testemunho. Não, eu acho que eu consegui falar tudo que eu tinha para dizer. Eu acho assim que a gente tem que ter noção de que, igual eu falei no começo, as pessoas vão decepcionar a gente. Então, a gente não tem que estar em lugar nenhum por conta de pessoas. A gente tem que estar por conta de Deus. Porque a partir do momento que a gente coloca a nossa confiança em Deus, ali não tem decepção. Ali não tem dor. Ali, minha mãe brinca muito que amar não dói. E realmente, amar não dói, amar não magoa, amar não machuca. Se tá machucando, se tá doendo, não é amor. Então, eu acredito que hoje a gente até eu falei disso ontem numa palestra que eu dei sobre namoro, noivado e casamento, que as pessoas do mundo de hoje aceitam muito o mínimo. Porque as pessoas têm muito medo de falar que amam, as pessoas têm receio de, eu não posso demonstrar meus sentimentos a outra pessoa, vai ficar se achando. Ou se não, aceita muito, igual eu falei, migalhas mesmo, o mínimo do mínimo, porque acha que ali vai ser a salvação da vida. E não é assim. Se a pessoa está te fazendo mudar, se a pessoa não te aceita do jeito que você é, não é a pessoa certa para você. Se você está num lugar que não te cabe, se você está num lugar que você não se sente bem, que você não se sente próxima de Deus, existem vários outros lugares que precisam de você. Se você está numa igreja que você não é acolhido, que você não está se sentindo bem, tem muitas igrejas em Beraba que precisam muito de ajuda, que precisa muito de gente para trabalhar. E eu tenho certeza que vai ter lugares em que você vai ser muito útil. Porque cada um tem uma função, cada um tem um dom, e Deus usa todo mundo para o bem dele. Então, assim, as pessoas não desistam. Não desistam no primeiro impasse, não desistam com a primeira briga, não desistam na primeira decepção, porque isso vai acontecer. Mas que
quando você persevera e você se mantém firme, é muito lindo. É muito lindo ver Deus agindo na vida da gente, é muito lindo ver as pessoas ao seu redor mudando por sua causa. É muito lindo ver que o pouquinho que você faz floresce em lugares que você nem imagina. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu sou chamada para alguma situação dessa, porque eu sinto que alguém me notou um pouquinho, alguém viu aquilo. E se alguém viu a mim, que fiz tanta coisa errada, tem muita gente aí que pode ser canal de graça também. Eu acho que tem muita gente aí que pode dar testemunho também. A gente só tem que saber o que vai ser a nossa gota d'água. Eu sinceramente espero que se tem alguém vendo isso aqui e não está numa situação tão boa, que não espere chegar no fundo do poço que eu cheguei. Que não espere achar que perder a vida seja a maior verdade. Porque não é isso que Deus planeja para a gente. A gente está vivendo num mundo em que as pessoas não têm temor a Deus, as pessoas não conhecem Deus, principalmente. As pessoas não conhecem o carinho, aquele aconchego, o abraço de pai. Então, se você pudesse ter alguém que vá mostrar esse abraço de pai para alguém, vá. Não deixa para amanhã, porque é hoje. É hoje. A gente não, o ontem já foi, a gente não sabe se tem, e tem que ser hoje. A gente só tem hoje para amar. É literalmente isso. A gente só tem hoje para amar. Então, fala que ama, demonstra esse amor. E dê o pontapé inicial. Eu acho que o que mudou minha vida foi a decisão. A decisão de mudar. A decisão de que ali foi meu basta. A partir dali eu não ia mais para baixo. Eu não queria mais descer. Eu só queria subir. Então, eu acho que Deus é muito forte. Deus estava ali na hora que eu falei, é isso que eu quero? Ele falou, então eu tô aqui. Eu tô aqui para te apoiar, eu tô aqui para te amparar, eu tô aqui para te abraçar, eu tô aqui para te aconchegar, eu tô aqui para te dar o meu ombro, mas a decisão foi minha. A decisão de sair do fundo do poço, de parar de cavar o buraco e subir foi minha. Então, que se tem alguém aqui que precisa decidir, decida. Decida agora, decida que esse é o seu limite. Não deixa chegar tão baixo. Porque quanto mais baixo a gente chega, mais difícil é voltar. Mais doloroso é. Mais feridas a gente abre tanto na gente quanto nos outros, porque a gente acha que está fazendo mal para a gente, mas a gente está fazendo mal para as pessoas que nos amam. Então, que se tem alguém que precisa dar o basta, que seja hoje a gota d'água, seja hoje o limite. E que daqui para frente seja para cima. Que para baixo já deu, já. Cintia, então, já até para dar uma abertura para você falar as últimas palavras, valeu a pena decidir por Cristo? Muito, muito, muito. Os planos dele é gigante. É gigante para a gente. É muito maior. É muito maior do que a gente imagina. Ele está aqui para mostrar para a gente que ele é muito superior. As coisas dele é muito melhores que as nossas. As coisas de Deus é muito melhor que as coisas do mundo. Os amigos de Deus são melhores que os amigos do mundo. A família em Deus é melhor do que a família do mundo. Sabe? Valeu demais a pena. Eu sou muito, muito, muito grata a Deus por ele não ter desistido de mim quando eu desisti. E aquele negócio, ele não se afasta, a gente se afasta. A gente fecha as portas, Deus tá põe a carinha lá na janela e fala, tô aqui. A hora que você precisar, aí a gente puxa a cortina, ele vai lá na porta do fundo e fala, eu ainda tô aqui, viu? A hora que você precisar. E aí, na hora que você resolve abrir a porta e deixar Deus entrar, a luz que entra junto é surreal. Só que às vezes a gente não vê na hora. Mas eu hoje, olhando para trás, eu vejo Deus em cada detalhe, em cada situação, e como Deus se fez presente, principalmente Nossa Senhora. Como Nossa Senhora teve ali, sabe, como mãe. Eu acho que várias vezes ela me deitou no colo dela, me pôs no manto, assim, me abraçou e ficou. Porque teve situações que era Nossa Senhora, eu tenho certeza que intercedendo pela gente, sabe? Então, eu sou muito grata, vale muito a pena. Eu não tenho o menor arrependimento da decisão que eu tomei. Amém. Que testemunho bonito, edificante. Deus abençoe sua vida. Antes de falar as últimas palavras, eu sei que tem muita gente online ainda. Eu quero deixar uma mensagem para vocês. Às vezes eu gostei de uma parte que a Cintia falou, que ela não se sentia digna. Porque eu já passei demais por isso, sabe? Eu não me sentia digno, amor de Deus, porque eu sabia que eu não era mesmo. Na verdade, eu não estava enganado, eu não era. Se for pela nossa dignidade, nós não somos. E esse é o detalhe. Só que uma vez eu fui
eu vou lembrar um pouquinho do meu fundo do meu poço. Uma vez eu entrei debaixo do chuveiro, eu achava que ia ser feliz se eu cometesse determinados pecados da carne. Dependente. Eu era muito carente, muito sozinho. Aí eu conheci uma pessoa do nada, uma moça, tive meu primeiro relacionamento íntimo com ela, sem nem conhecê-la. Só que eu cheguei em casa, eu me senti sozinho, mesma coisa. Eu falei, gente, mas não resolveu. Eu não ia ser feliz quando eu tivesse alguém que me amasse, e eu associava amor a isso, né? Nem conhecia a pessoa. Só que eu me senti tão sozinho, Cíntia, tão abandonado. Eu falei, gente, eu só tive o prazer da carne, não tive mais nada. Essa pessoa não me ama, eu não tive nada de amor, isso tem nada a ver com amor. Eu só queria ser feliz. Agora eu tive o que eu achei que ia trazer felicidade, era o que faltava para experimentar, e estou me sentindo tão mais sozinho. E comecei a me sentir sujo pelo pecado, sabe? Peguei uma escova de lavar roupa, comecei. Eu tô contando isso na internet, nem é coisa que eu costumo contar, sabe? Mas eu peguei uma escova de lavar roupa, tomei banho esfregando com a escova de lavar roupa. Porque é de lavar a pé, né? A gente põe para lavar o pé, desencarde o pé. Eu ando muito descalço. Eu comecei a esfregar meu corpo todo e eu não me sentia limpo. Não me sentia limpo. Chegou no fim, eu comecei a esfregar meu rosto, de tão triste, e tão sujo pelo pecado que eu tava, sabe? É... Aí, beleza. Saltando um pedação. Aquilo que a escova não me lavou, o dia que eu experimentei Jesus, eu senti a limpeza. O sangue de Cristo me lavando. Não porque eu não era pecador, eu era. E ele veio pelos pecadores. Mas o sangue dele me lavou. E eu senti amado finalmente. Todo aquele amor, toda aquela felicidade que eu busquei também na bebida, também em pessoas, principalmente em pessoas. Fui tão enganado. Você que está vivendo um relacionamento abusivo, migalhas, você não foi feito para migalhas. Você está em online, você não foi feito para migalhas. Deus tem o melhor, o banquete. Ele não quer que você coma a comida dos porcos, ele está te esperando com um banquete. Você é filho amado. Ele derramou o sangue dele na cruz para te resgatar. O seu valor é o valor do sangue de Cristo derramado na cruz. Um Deus que morreu e ressuscitou por ti. Esse é o valor que ele pagou. Então, ninguém pode dizer que você não tem valor. Porque o valor, quem diz, é quem é seu Senhor. Seu Senhor é Jesus. Então, volta correndo para Jesus. Você coloca com pessoas. Hoje eu olho para trás e falo, gente, como que eu aceitava tão pouco? Como que eu me deixei passar por aquelas situações? E aí, ao mesmo tempo, eu vejo pessoas que eu gosto tanto passando por situações parecidas. E minha vontade é chegar e falar, pelo amor de Deus, para, dá tempo, sai disso enquanto é tempo. Mas eu acho que a gente só entende isso quando a gente entra num relacionamento que é para engrandecer. Quando é um relacionamento que é para o seu bem. E aí é muito difícil, porque eu acho que tem que ser uma decisão mútua. É igual aquilo que eu te disse. Quando você sabe o que você quer, você sabe o que você vai procurar. E aí é isso que falta para as pessoas, saber o que quer, saber o que procurar. Porque se eu quero ter uma família, ter um filho, ser casada, não adianta me envolver com um cara que está ficando com mais 15 meninas ao mesmo tempo. Isso é pouco. Ou o cara que você tá ficando há um ano e o cara não te pede namoro porque, não, acho que já tá bom do jeito que tá. Ou o cara te chamar para morar junto porque ele não quer casar com você. Sabe, assim, são situações que hoje eu olho para trás e vejo o tão pouco eu recebia e achava que era sabe, um relacionamento de Deus. E hoje eu olho e falo, gente, Deus tentou me avisar o tempo todo, eu que não estava enxergando. E aí, quando você tem um relacionamento que te leva para cima, que vê seu potencial, que te engrandece, que te dá valor, o valor que você precisa, é totalmente diferente. Sabe? Aí você percebe o quão pouco você recebia, o quão pouco você aceitava. E eu acho que é isso, a gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar o mínimo, sabe? Eu acho que a gente não foi feito para isso. Eu acho que eu também passei por situações, principalmente na época que eu bebia muito, de me envolver com pessoas apenas sexualmente, ou sabe, assim, sem ter um futuro nenhum. E quando acabava, a sensação de vazio era 1000 vezes maior, sabe? Era uma sensação de que parecia que naquele momento Deus não estava ali perto, sabe? Era como se porque a gente esquece que a gente é sacrário do Espírito Santo. A gente esquece que quando a gente comunga, Deus mora dentro da gente. E a gente abrir esse sacrário para qualquer pessoa tá errado. Como a gente é sacrário do Espírito Santo, a gente tem que saber as pessoas que vão poder tocar na gente. E então, assim,
Eu vivi muito no pecado, eu vivi muito errado, mas hoje eu consigo olhar para trás e ver que Deus usou isso para hoje me engrandecer. Então, assim, que as pessoas não acham que só porque elas pecaram, elas não podem mudar. Não é porque ela já fez no passado que ela não pode mudar daqui para frente. Passado todo mundo tem, pecado todo mundo fez. Até padre peca, até mãe da gente pega, não existe isso. Todo mundo é humano, errar vai acontecer. Mas eu acho que o que vai distanciar a gente do erro é as decisões de acertar. Então, é decidir mudar. Eu acho que é não aceitar que, não, já que eu errei uma vez, então se eu errar mais 10 não vai fazer a menor diferença. Mas faz diferença. Porque a partir do momento que você quer ser uma pessoa melhor, você não vai aceitar só aquilo. Aquilo ali é muito pouco para você. Você quer que, sabe, as coisas de Deus é muito grande para você aceitar tão pouco, sabe? E aí é o que você falou, a gente quer que as pessoas tenham o que a gente tem, a gente quer que as pessoas vejam o que a gente vê, que a gente quer que as pessoas sintam o que a gente sente. Tem hora que chega a dar agonia, tem vontade de pegar umas pessoas e dar na cara e falar, pelo amor de Deus, presta atenção. Infelizmente, a gente não pode fazer isso com todo mundo, né? Mas é isso mesmo. É, você, você é sagrado, você é amado. Não se contente com um amor pequeno, você tem um amor infinito em Deus. Então, se não se contente com as migalhas, não se contente com relacionamento abusivo. E antes de querer alguém, esteja bem com Deus. Cure-se. Seja a pessoa que você quer para outra. Enquanto eu não estive bem com Deus, Deus não mandou a pessoa que eu buscava para mim. Porque se você está numa fase difícil, que você está numa fase de dor, numa fase de sofrimento, você não vai conseguir fazer outra pessoa feliz. Porque você não está feliz. Enquanto você não estiver bem com você, você não vai fazer outra pessoa ficar bem. Então eu acho assim, tem pessoas que têm que centralizar um pouco em você, se fechar, se restabelecer. E assim, a hora que você estiver forte, que você estiver bem, a pessoa vai parecer a pessoa certa, sabe? Você vai conseguir se envolver com as pessoas certas. Porque senão você ainda corre o risco de aparecer uma pessoa boa e você perder por não saber lidar com a situação. Então eu acho assim, a gente tem que estar bem com Deus e com a gente. A gente tem que se perdoar, se recuperar, para a partir dali você começar a ter envolvimento com outras pessoas. Porque senão você mais que você vai fazer é magoar outra pessoa também. A primeira coisa que a gente deve fazer, busque um sacerdote, se confesse. Busque a Isso. reconciliação com Deus. Só aí você já vai ter tanta cura e libertação. Porque a hora que você se sente perdoado, limpa a gente, né? Parece que tira o elefante das costas da gente, não é? Eu pelo menos sou assim. Não, a confissão, a graça do perdão de Deus, para Deus não tem, ele não leva em conta o seu passado, não importa o seu onde. Você pode ter sido uma pessoa até aqui, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É a regeneração em Cristo. A nova geração, você é gerado de novo. Regeneração é isso, é nova pessoa, nova criatura. Então, antes de buscar amor no mundo e nas pessoas, eu achei que eu ia ser feliz quando alguém me fizesse feliz. Ninguém tem esse poder. Eu tenho um vazio do tamanho de Deus. E ninguém tem o tamanho de Deus. Eu não posso exigir da minha esposa que ela me faça feliz. Porque ela não é Deus. Ela não tem o poder de Deus, o tamanho de Deus. Quando eu estiver preenchido em Deus, quando você estiver preenchido em Deus, buscai primeiro o reino de Deus, o resto será acrescentado. Filho que nem podia vir é acrescentado. Marido que você nem esperava é acrescentado. Marido bom. Eu só tive relacionamento abusivo. Não tem importância. Busca em Deus. Fica bem em Deus. Deus pode e Ele tem o poder de te dar a pessoa certa. Mas primeiro você tem que estar unido a Deus. Tal qual que para a pessoa aproximar de você, ela vai ter que chegar perto de Deus. De tão pertinho de Deus você tem que estar. Amém, povo de Deus? Quer falar mais alguma coisa, Cíntia? Que aí nós já vamos fazer uma oração final aqui. Eu vou fazer, né? Agradecer a oportunidade de falar um pouco de mim, da minha vida, da minha história. Como eu digo, não é uma história bonita, mas é uma história que pode tocar o coração de outras pessoas. A gente sabe que ainda tem pessoas que estão na parte baixa ainda, né? Que estão no fundo do poço. E a nossa intenção é só levantar elas, né? Que se a gente conseguir usar isso para relevantar alguém, que seja utilizado. Eu agradeço a oportunidade de você me ouvir, da gente poder conversar sobre isso, falar de Deus, que é tão gostoso falar de Deus e das bênçãos de Deus na vida da gente, né? E dizer que todo mundo tem jeito. Todo mundo tem jeito.
Qualquer relacionamento, seja amizade, namoro, família, não é perfeito. A gente vai se reconectando e se moldando diariamente. Tem gente que acha que vai vir um príncipe encantado num cavalo branco. Não, não vai vir a pessoa perfeita. Vocês vão se construir a perfeição do relacionamento junto. Vocês vão se conhecer, vocês vão se aceitar, você vai falar até onde é o seu limite, até onde é o limite dele. E ali vocês vão se criar essa relação. E se ela for baseada em Deus, com base na Sagrada Família, não tem por que dar errado. Se Deus quiser, assim, se for da vontade dele, eu tenho certeza que é só coisa boa. Amém. Te agradecer, viu, Cíntia? Eu tô Obrigada. conhecendo a Cíntia hoje, gente. Eu já convidei ela, o Jofre, que é uma amiga em comum. Eu falei, Sim. Jofre, quem tem um testemunho legal pra gente partilhar lá, que pode tocar as pessoas? Ah, tem uma amiga. O Jofre, viu? Eu até assustei na hora que você falou, foi o Jofre. Eu falei, olha! E ele me indicou e eu confio muito no discernimento do Jofre. Eu falei, então já sei, vou conhecer a Cíntia já direto na live. É assim que a gente faz. Bom que eu já ouço o testemunho, já sou edificado. A amizade já feita na fé, já deu certo. Aí, ó, irmãos em Cristo, sem se conhecer, já éramos irmãos, porque em Cristo Jesus nós somos uma família só. Não é isso, pessoal? Então, obrigado, Cíntia. Que Deus abençoe sua família. Que você continue sendo instrumento de Deus. Amém. E tudo que Deus permitiu que acontecesse na sua vida, não era vontade dele, mas ele permite. Permite porque ele pode tirar um bem maior e ele já está tirando através do seu testemunho. Você vai alcançar muitas pessoas para Jesus. Em nome de Jesus, viu? Amém. Muito obrigado. Deus abençoe que a Sagrada Família interceda pela sua família. Amém. Cuide dela em cada detalhe. Cada um que aqui está ouvindo também, Jesus nos diz, eis que estou à porta e bato. Talvez você está vivendo essa noite escura da sua vida. Deus não quer saber do seu passado. Busca Jesus, se confesse. Receba o amor de Deus, receba o Espírito Santo. Né? Só para indicar, se você não tem um lugar para ser acolhido, nós temos aqui na Nossa Senhora de Lourdes, aqui no bairro de Lourdes, grupo de oração, toda quarta, às 19h15, acolhida, palavra de Deus. Vem, reconcilia com Deus, dá essa oportunidade. É que a menina falou, eu dei uma oportunidade para Deus, Deus aproveitou ela. Então dá mais uma oportunidade para Deus entrar na sua vida, cuidar de você. Na quinta-feira do Padre Fabiano, lá no Alfredo Freire, lá na São Geraldo Magela, que é também, vou te falar, é cada milagre que a gente vê acontecer lá que faz toda a diferença. Graças a Deus, né? Então Deus tem alcançado muitas pessoas através de testemunhos, se coloca a serviço também. Quem já está na caminhada, se coloca a serviço, porque às vezes você está ouvindo assim, nossa, eu tenho meu testemunho, mas eu tenho vergonha. Não tenha vergonha. Abra a boca e vai falando. Deus vai tirando a vergonha no meio do caminho. Verdade, vergonha você vai ter sempre. Eu até hoje, todo lugar que eu entro para falar, minha barriga gela, minha mão começa a suar, eu começo a achar que vai ser horrível, que eu não vou dar conta de falar, e no final dá tudo certo. Com certeza, deu muito certo. E foi uma benção, viu? Então vamos pedir a intercessão da Sagrada Família pelas nossas famílias. Que Deus abençoe sua família. Me ajude, pessoal. Vou pedir mais uma vez. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal, que eu vou ser impedido de fazer as lives se eu não tiver 1000 inscritos. Não é porque eu sou fascinado com inscrito, não. Inventaram essa regra. Que daqui a pouco, para fazer live, tem que ter 1000 inscritos. Então se inscreve quem está online aí para me ajudar, para a gente continuar levando testemunho às pessoas. Então, quem puder fechar o olho, vou rezar por você, pela sua família. Quem não puder, vai ouvindo essas palavras e vai pensando naquilo que Deus quer agir na sua vida. Senhor Jesus, se eu te entrego a vida de cada um que está aqui online, de cada família que vai ser impactada por esse testemunho, te entrego a vida da Cíntia, da família dela. Continua, Senhor, levantando pessoas que hoje estão na noite escura, estão no momento de tristeza. Leva de novo, Senhor Jesus, a fé, a esperança, a caridade ao coração delas. Que elas, ainda que elas se sintam indignas do amor de Deus, elas possam lembrar que tem um Deus que ama elas incondicionalmente, que não deixa de amar e que quer abraçá-las, quer cuidá-las. Jesus te ama. Nunca esqueça disso. Jesus te ama. E Ele sente saudade de você. Volte para Jesus. Jesus ama você e a sua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a tua
família. Deus tem o poder de fazer aquilo que é impossível. Deus tem o poder de alcançar a sua casa. Deus tem o poder de te fazer nova criatura. Não importa o seu passado, não importa os seus pecados até aqui. Deus tem o poder de fazer tudo novo. Renovar todas as coisas. Mas sem Cristo nada podemos fazer. Então que Deus possa abençoar, cuidar da sua casa, da sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Cíntia. Deus abençoe. Abraço para você e sua família. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado aí por ter acompanhado o testemunho. Vamos compartilhar essa palavra de Deus, enviando para muitas pessoas. Beijão no coração. Jesus te ama. Deus te abençoe. Amém.